Almoço Band News, com Guto Graça. Bom dia, Guto. Tudo bem, Guto? Rodolfo, Agatha, Andreasa, estamos presos e paralisados dentro do corona. Não só nossas vidas, como as redes sociais. Rodolfo, 80% de tudo que se posta tem relação direta ou indireta de primeira ordem sobre o momento do Covid, a quarentena. Ou a citação, pelo menos, né? Ou é sobre os filhos, ou é sobre o jogo velho que o cara parou para ter que ver. Tudo gira porque a nossa vida está impactada sobre isso. Ponto, é fato. Agora, o Guto, antes do seu levantamento de hoje, quando pinta um negócio como essas fotos ontem do pôr do sol, em tom alaranjado e tal, eu sinto também que dá uma bombada, mesmo que efêmera, nas redes sociais, que é como se fosse um respiro, as pessoas também tentando tangenciar outros assuntos que não o corona, né? Rodolfo, foi a tentativa, porque você pode ver isso, que foi o recorde dos chamados TBTs, de postagem de fotos antigas, foi exatamente nesse período. Foi assim, 35% maior. Por quê? As pessoas começaram a resgatar a vida do lado de fora, os amigos, ou seja, foi natural, não foi assim algo combinado, como fazer na toda quinta-feira, fazer o dia não, as pessoas trouxeram 35%, e foi exatamente esse fenômeno do pôr do sol. Mas veja, o baixo astral estava tão grande, Rodolfo, curiosamente isso a gente estava até vendo, 30% era a gente falando assim, mas eu nem pude ver, mas eu estava fechado que não vi. Ou seja, 1/3 do comentário sobre aquele dia do pôr do sol era uma percepção mais ou menos assim, mal recebida, como quase ofensa ou ostentação. Tamanho ao baixo astral que a gente está nesse momento. É compreender um pouco isso. Você trouxe bem legal o assunto. Ô Guto, e qual o levantamento que você fez em cima dessa questão da discussão em cima do isolamento ou não? Como é que está esse embate atual agora, essa semana em que a gente teve uma diminuição, segundo as estatísticas aí das cidades, das principais cidades como no próprio Rio de Janeiro e São Paulo, a diminuição do isolamento, né? Rodolfo, eu acho que as redes mostram bem isso e a gente está acompanhando desde o primeiro momento. Assim, a gente tem uma satisfação de ter pegado muito antes de qualquer instituto, quando o Mandetta estava no momento Vedete, a gente trouxe aqui no pulso primeiríssima mão de venda de redes. E o que a gente pode ter marcar muito bem, Rodolfo? Do dia 8 de abril para o dia 15, ou seja, semana fechada, 6 horas da manhã, você teve o desejo de flexibilização aumentando em 8% no Rio de Janeiro. Bom, é fato, isso aí não é entender que isso teve mais perfis, teve mais engajamentos. Não chame a palavra robô, a gente está aqui considerando o engajamento natural, filtrando isso, ou seja, as pessoas talvez confinadas estão começando a um pouco fazer água a não compreensão da gravidade do fato, que é a necessidade do isolamento, Rodolfo. Agora, Guto, você percebe nesse humor aí os ânimos muito aflorados ainda, ou você tem percebido que diante de tudo que está acontecendo e talvez até por um discurso um pouco mais, por mais que ele não mude a crença, mas um discurso um pouco mais de composição e menos dos atraques frontais por parte do Bolsonaro, que os ânimos pelo menos baixaram um pouco de temperatura nas redes sociais e a discussão está menos tiro, porrada e bomba? Rodolfo, olha só, eu acho que uma coisa que ilustra talvez um momento, e a gente tem que entender que são todos ciclos. Você teve um momento que o humor esteve em alta, e o humor em uma semana, Rodolfo, reduziu 60%. Ou seja, a gente estava mais bem-humorado na semana passada em relação ao coronavírus que nesta semana, ou seja, em uma semana diminuiu. O que você pode entender muito claramente, Rodolfo? Quando você pega uma análise de aquele que a gente faz sempre, aquelas 4 milhões de perfis abertos, 2 milhões de apoio, 2 milhões de oposição espelhados. Como é que é entender a presença maciça e importante do Bolsonaro, como ele acaba controlando? Uma fala do Mourão, por exemplo. Quando o Mourão falou uma entrada no mesmo dia, a crítica ao Mandetta
Rodolfo, em cada 10 citações, 8 estavam na base de apoio do presidente eleito. A crítica do Mourão ao Mandetta, ok? Você pega o mesmo personagem, o vice-presidente Mourão, quando ele fez a crítica aos que reclamam do isolamento. Uma crítica que, ao meu ver, foi genial, assim, é opinião pessoal nesse sentido. Você pega, de cada 10 citações sobre essa crítica, 7 estavam na base de oposição. Ou seja, o personagem não é quem está falando. O personagem, isso serve para a gente ilustrar um pouco a leitura de redes, o personagem é o presidente Bolsonaro e o coronavírus, o Covid. Fato, assim, fica muito claro. E quando vai para isso, Rodolfo, a gente continua ainda numa letargia, mas a iminente demissão do ministro Mandetta deve voltar a acirrar ânimos de redes. Fato, assim, né? De previsão que sem bancar a mãe de Ná. Então você falou, o momento agora teve uma queda em relação à semana passada no tiro, porrada e bomba, só que a iminente demissão do Mandetta, por mais que tenha tido uma semana de fritura, ela parece que ela vai acirrar de novo a disputa isolamento e cloriquina como se fossem assuntos excludentes, quando são assuntos inclusive, que não fazem sentido. Sim. Inclusive porque, Guto, também é de se considerar, nessa semana, né, nós estamos na quarta-feira ainda, nesta semana o presidente da República não falou pouquíssimo, né? Deu menos carne para a fúria das redes, mas ele pode falar a qualquer momento. Exatamente. E quando fala, a tendência é exatamente aquilo. A base primária reage de tal forma tão pesada que faz com que a oposição esqueça qualquer outro assunto, inclusive medidas práticas, para só combater aquele assunto. Ponto. É muito claro isso. É claro e cristalino em cada momento que fala dele. Agora, para correr um pouquinho aqui com vocês, se eu queria dividir e perguntar até para o Andreasa se ele acompanhou também na timeline dele, foi um incrível aumento em uma semana de 15% de matérias postadas em outros idiomas, em especial em inglês. Perfeito. Impressionante. Verdade. Impressionante. Verdade. O Guto, primeiro elogiar aí o trabalho que você fez